Aí eu fui direto para fazer a amputação já. Aí só depois que eu fui para casa. Desde o dia que eu me acidentei, eu não fui para casa. Eu só voltei para casa depois da minha amputação. Boa parte desses acidentes acabam sendo fatais, tanto pela velocidade que não é respeitada na rodovia, quanto pelo quantitativo que a gente tem de atropelamentos. Essa diminuição desse saldo absurdo, né, que você colocou, né, que são vidas, né, que estão sendo inutilmente sacrificadas, porque há total possibilidade, né, de uma diminuição significativa nesses números. Eu não tenho ele assim, mas tenho mais o celular mesmo. Aí ele. Esse aqui também foi a homenagem que fizeram para ele, né? Depois que também ele foi Mister indígena também, ele ganhou, né? Aí homenagearam ele quando faleceu. É muito difícil a gente perder alguém num acidente. E ali no acidente eu já perdi também tios. No mesmo acidente onde eu perdi minha perna, morreram 2 tios meus. Estavam vindo também. Estavam indo, na verdade, trabalhar. Aí um carro pegou também. Mas eles morreram acho que depois de 3 dias. Não conseguiram. Teve muito sangramento. Fizeram cirurgia, mas não conteve a cirurgia. Eles faleceram também. Então o acidente dele foi assim, que vieram pessoal das brincadeiras da cidade aqui na aldeia, né? Fizeram uma roda gigante aqui na aldeia. E todos os jovens vão para lá. Aí ele também foi. No dia de sábado, né, ele foi para lá. E aí ele falou que ia trazer os colegas dele. Ele morava naquela casa ali. Era a casa dele. Mas aí quando ele foi, que aconteceu esse acidente. Foi um acidente? Foi um carro que pegou ele? Foi uma bis que passou na frente dele. À noite foi uma bis que passou e aí a bis estava sem farol. E ele tentou desviar dessa bis. Ele também estava de moto. E ele também estava de moto. Ele não viu o poste de energia. Foi ali que ele entrou, né? Meu filho era muito bom. Sinto muito falta dele. Ele não tinha coisa que não fazia. Trabalhava, estudava. Não tinha tempo ruim. Ajudava os colegas, ajudava os professores. Ele gostava de protestar as coisas quando ele não gostava. Quantas vezes na rua ele protestou comigo. Ele era muito bom. Mas infelizmente o acidente levou ele embora.
Moro na aldeia Rio das Cobras, aldeia Vila Nova. Eu sou viúva. Perdi o meu marido, que é Mário Lourenço. Tenho 3 filhos. Ele sofreu um acidente no BR-277. Perdi minha mãe, daí eu estou sozinha, cuidando dos meus 3 filhos. Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional elaborado pelo atual governo. A colonização da Amazônia é dificultada pela escassez relativa de transportes. O lançamento de vias terrestres de penetração, servindo de complemento ao sistema de rios navegáveis, torna-se, portanto, um imperativo. Essa política de desenvolvimento foi um enorme desastre, um genocídio para muitos povos indígenas, inclusive os Waimea-Tuari, e sabendo muito bem, não, que após mais de 500 anos, não, de contato, e nessa época eles entendiam, não, a questão das epidemias, da vulnerabilidade dessas populações, mas o exército insistiu, por motivos de desenvolvimento nacional, construir essa estrada pelo meio da terra indígena. As terras indígenas, elas são consideradas também área de preservação. E quando você mexe com essas áreas de preservação, você tem toda uma burocracia, né, que garanta que as comunidades atingidas serão ouvidas e que os impactos que, eventualmente, uma construção dessa possa causar, eles tenham algum tipo de ressarcimento, tenham algum tipo de retorno financeiro, né, para poderem também mitigar esses impactos que são cometidos nesses territórios. Infelizmente, embora nós tenhamos uma legislação ambiental extremamente poderosa, potente, e que mantenha e ajude a conservar o ambiente, existem muitas maneiras de fazer com que essa legislação não seja de fato atendida pelos empreendedores. E isso causa, obviamente, um grande transtorno nas comunidades indígenas como um todo. Em relação ao MS 156, a primeira questão que tem que ser ressaltada é que é uma violação histórica. Nós estamos falando de uma violação que decorre da década de 70. Registros históricos apontam atropelamentos já na década de 70, inclusive com a participação do então presidente da FUNAI na época, no processo de negociações para a liberação da rodovia e na própria recomendação da FUNAI à época de que houvesse uma série de medidas supostamente, né, protetoras da vida dos indígenas. Com a duplicação da rodovia, houve uma intensificação desses danos, consequentemente, houve a propositura de uma medida judicial pelo Ministério Público Federal, medida essa que transitou em julgado, com uma série de medidas que devem ser cumpridas pelo Estado, tanto para a recomposição dos danos das pessoas que que tiveram as casas afetadas, quanto em relação a medidas que visam diminuir a ocorrência de acidentes. Eu sou João Ricardo de Souza, tenho 53 anos. Nessa BR aqui, na BR, né, eu perdi meu sobrinho, meu irmão, caso de acidente. Aqui na aldeia Rio das Cobras, a coisa mais
mais perigosos assim é esses acidentes, sabe? Nas BR. Porque geralmente é índio bêbado pela estrada, sabe? Indígena bêbado que andam pela estrada e aí acontece esse tipo de acidente. Um dos fatores, né, que leva aos atropelamentos com consequência de óbitos ou que deixa com sequela, os indígenas lá, é o alcoolismo. Né? Esse é um dos, não só do atropelamento, mas o alcoolismo em si, nas terras indígenas, tem sido um grande problema de violência até contra a mulher, né? Contra os próprios indígenas, né? Entre os próprios indígenas, porque ele é um fator que dá o start para séries de violências, né? Do território da terra indígena Rio das Cobras, e vendo o cotidiano lá, vivendo, eu vejo assim que é necessário um envolvimento do Poder Judiciário. Esse acesso aos indígenas, né, que promove esse vício, né? Então, a partir da Constituição de 88, o indígena tem os mesmos direitos. Então, os comerciantes vendem, né? E isso traz uma consequência, porque dentro da terra indígena, dificilmente o Conselho Tutelar entra. Então, nós temos índice alto de adolescentes com acesso à bebida alcoólica, indiscriminadamente. Então, assim, precisa fazer um trabalho de conscientização muito grande, né? Não só da equipe da saúde, mas da família, da comunidade, de outros setores na educação. É a única forma que eu vejo assim de diminuir. A gente verifica nas ocorrências que boa parte disso está relacionado à embriaguez, enquanto essas pessoas estão dirigindo. Também boa parte em relação à imprudência, principalmente conversões em locais proibidos, por cima da faixa de pedestres. E uma maneira de melhorar isso seria a gente ter mais redutores de velocidade naquela rodovia e também uma conscientização da população em relação a isso, que a faixa de pedestre é para o pedestre, não é para o carro ou para a moto fazer a conversão naquele local. A gente sabe que o pedestre ele está fragilizado naquela situação, ele não tem uma proteção, na maioria das vezes ele é pego de surpresa, então a gente tem uma quantidade importante também de ocorrências fatais nessa região. Escutou uma batida ali, daí ele bateu a porta, falou o nome da mulher ali. O piá se acidentou ali. E eu já fiquei meio louco, meio nervoso, né? Daí pulei pro outro carro e eu não sabia o que aconteceu. Daí a mulher já saiu, né? Daí ele já estava disque ali. Aí eu vi, mas eu não enxerguei bem. Aí eu já segurei, mas não tinha mais jeito. Minha neta vieram aqui chorando por cima dele e tal, viu gente ali já. Então não é fácil não a gente perder o piá novo assim, né? Ele foi trabalhar, né? Ele falou assim, eu vou trabalhar, falou, e saiu 10 horas. 10 horas? É. Ele foi trabalhar e pegava rodovia para ir trabalhar. Foi pegar a rodovia e aí carro atropelou ele. E ele ia como trabalhar? Trabalhava horta, né? Fazenda, cuidava da horta, né? E ele ia pra lá de bicicleta? Aí foi de bicicleta, e aí ficava só isso aqui, o pedaço, né? Só isso que sobrou da bicicleta? Tudo foi estragado de bicicleta. Ficava só isso aqui. Daí que nem o cacique Ângelo falou pra mim ali. Ô tio, você tem que fazer uma força pra nós. Porque o Ângelo também é meu sobrinho, né? Daí ele falou, meu tio, você tem que fazer a força, porque nossos filhos também têm os netos, né? Então tem que ir os netos ali fazer a força. Então tá assim, né?
Até triste, mas fazer o quê? O que não era para acontecer, não merecia. Né? Gostava só brincadeira só. Nunca, você vai chegar, vai trabalhar, na toda alegria. Nunca ficava assim, mais silêncio. E aí começava a sorrir, aí ficava mais à tarde, 3 horas, mas começava mais triste, ficava assim. Porque assim vai achava falta dele. É.